Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz assim a palavra do eterno Deus: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E eu vou repetir esse verso. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Amém? Meus amados irmãos, eu quero que você, por gentileza, me empreste por alguns minutos a tua atenção, para que eu possa discorrer à luz das páginas auriféricas da Bíblia aquilo que o Espírito da excelência de Deus tem a falar conosco. E durante a mensagem eu vou contar um pouco da obra tão maravilhosa que o Santo de Israel operou na minha vida, me arrancando do mundo do crack, me arrancando das ruas e me tirando de trás de umas grades, de uma penitenciária, e hoje fez de mim um pregoeiro da palavra. E o mais lindo disso tudo é que hoje eu tenho o meu nome escrito no livro da vida. Amém. E eu glorifico a Deus por isso. Mas deixa eu te dar um pouco de conteúdo, de substância. Essa carta, ela foi escrita pelo apóstolo São Paulo, o apóstolo das missões, e não teve um coração humano que amou tanto a obra missionária como esse homem, o grande missionário Paulo. Durante a sua segunda viagem missionária, a Bíblia Sagrada me faz entender que Paulo começa, junto com o seu companheiro, a visitar a região de Chipre e a região da Galácia. E nesta região de Chipre, Paulo, por 3 anos, o apóstolo Paulo, ele começa a anunciar a palavra do Senhor. Na sua segunda viagem missionária, na mesma região, completando a região da Macedônia, o apóstolo São Paulo coloca os seus pés numa cidade chamada de Corinto. Esta cidade, o apóstolo Paulo fica por um período de 1 ano e 6 meses, pregando o evangelho da cruz, anunciando a um Cristo que tinha e que tem poder para libertar o homem de todo o pecado. Durante 1 ano e meio, é preciso nós observarmos à luz desse texto, que quando Paulo chega na cidade de Corinto, Paulo está enfrentando um dos seus piores desafios, e por que não dizer, um dos maiores dramas já vivido no seu ministério. O apóstolo Paulo, quando chega em Corinto, Paulo está sofrendo um grande desânimo na sua alma, porque ele teve um ministério esmagador nas mãos dos judeus, na cidade de Tessalônica, na cidade de Bereia, na cidade de Atenas. E Paulo, quando chega em Corinto, Paulo está cansado. Qualquer um outro pastor de sã consciência olharia, Mariela, para o apóstolo Paulo e dizia: vai para um outro lugar fazer a obra. Corinto não. Corinto é um lugar de sofrimento, é uma terra seca que não nasce nada. Mas Paulo trazia dentro da sua alma o amor em pregar o evangelho, porque quando ele escreve a sua carta à igreja que estava localizada em Roma, no primeiro capítulo da carta, no versículo 16, Paulo diz: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para transformar o homem, para libertar o homem. Aonde a psicologia não pode alcançar, a palavra do Deus Todo-Poderoso alcança. Aonde o homem não pode chegar, Jesus Cristo, através da palavra, ele entra, ele transforma, ele levanta, ele regenera, ele muda o caráter do ser humano e transforma para que o nome dele venha a ser glorificado. Alabaracheri darauê. Aleluia.
Você precisa entender de uma verdade nessa noite. Nós estamos aqui não porque somos bons e não porque somos melhores, é porque um dia a pura e a infinita graça de Jesus nos alcançou. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas aqui hoje, pastor, que eram para estar morto no alcoolismo, pessoas que eram para estar morto através das drogas, mas um dia a mão do eterno Deus te alcançou, arrebentou, quebrou todas as correntes que lhe prendiam, e hoje você goza dessa salvação em Cristo. Vale um glória a Deus por isso, irmãos. Então aplauda o nome daquele que vive e reina. A cidade de Corinto, depois de Cesareia, era a maior cidade tributária do Império de Roma, porque havia dentro da cidade de Corinto grandes templos de adorações. Era uma cidade corroída, corrompida pela idolatria, pela imoralidade sexual, pela prostituição. A cidade de Corinto era uma cidade entregue nas mãos de Satanás. Havia 3 grandes templos, pastor Josué, que prendiam o povo na cidade de Corinto. O primeiro templo era um templo onde um deus chamado Asclépio era glorificado e adorado. E nesse templo de Asclépio, as pessoas entravam nele, presbítero Pedro, somente atrás da cura, para procurar a cura para o seu corpo físico. Esse templo do deus Asclépio prendia muitas pessoas naquela idolatria. E havia o segundo grande templo que havia em Corinto, era o templo da deusa Afrodite, que era a deusa do amor. Então todas as pessoas que estavam feridas sentimentalmente, elas procuravam o templo para adorar, prestar louvores a Afrodite, e assim sendo, elas tinham seus sentimentos sarados, curados. Entre o deus Asclépio e entre a deusa Afrodite havia a maior catedral de Corinto. Era onde estava a deusa Vênus, que era a deusa da prostituição. Nesse templo de Vênus havia 1000 sacerdotisas que serviam como prostitutas dentro daquele templo. Você vai entender que as mulheres que serviam a Vênus dentro do templo de Corinto, elas tinham as suas cabeças raspadas, e por onde elas andavam pelaquela cidade, elas eram identificadas como sacerdotisas ou prostitutas do templo Vênus. Mas quando Paulo coloca os pés naquela cidade, a Bíblia diz que Paulo começa a pregar um evangelho de libertação, um evangelho que tem poder para transformar o homem. E quando a palavra de Deus começou a penetrar no coração de muitas pessoas, começou a surgir, a nascer uma igreja cheia do poder de Deus. Pessoas começaram a abandonar a idolatria e se render aos pés de Jesus de Nazaré. Pessoas começaram a abandonar os vícios da bebida, da prostituição, e começaram a levantar as suas mãos e entregando as suas vidas para Jesus. Dá-se então, pastor Josué, uma curiosidade, que entre essas sacerdotisas, muito delas se renderam aos pés de Cristo, abandonaram a vida difícil que tinham, e agora se converteram ao cristianismo. É por isso que o apóstolo São Paulo escreve a carta, é para esta igreja, é somente para essa determinada situação que Paulo manda elas usar o véu. O véu é para essa situação, e para esse tempo, e para esta igreja. Paulo vai dar um conselho às pessoas que se converteram agora a usar o véu no lugar do cabelo. Por quê? Para que elas não corressem o risco de receber alguma proposta indecente. Então elas colocavam o véu para não serem mais confundidas com a vida que elas levavam antes, como quem estava dizendo: agora eu sou uma serva de Deus. Paulo diz: use o véu, porque o véu foi dado em lugar do cabelo. Mas quando o cabelo crescesse, era para retirar o véu. Quem está entendendo, diga amém. Amém. E o apóstolo Paulo, ele traz uma palavra que transforma o ser humano, que liberta o homem. E a cidade de Corinto nasce uma das igrejas mais fervorosas, problemática sim, mas não vamos entrar nesse mérito. Mas uma grande igreja nasce,
aonde muitas pessoas diziam que de lá nada sairia. O pastor Josué, ele me informou acerca dessa noite, que fala acerca de vício, das muralhas que são quebradas dos vícios. E o pastor disse: não tem outra pessoa certa para nos trazer uma mensagem na noite de domingo que não seja o Senhor. Porque alguns dos irmãos aqui me conhecem e sabem que eu tive uma vida toda destruída na rua, presa no mundo das drogas, desde muito criança. Cresci em um lar onde meus irmãos eram traficantes, e desde pequeno eu cresci no meio de drogas, no meio de armas, sem pai, sem estrutura nenhuma, largado pela rua, criado na rua, como disse, na casa dos outros, até que o diabo me aprisionou no mundo das drogas. E toda droga, ela começa com cigarro, do cigarro vem por um trago de maconha, por um gole de cerveja, e assim vai. E a destruição é grande, porque um dependente ele sofre, mas o codependente sofre ainda mais. Só quem tem um dependente químico na família sabe a dor e o sofrimento que eu estou dizendo. E esses dias eu assistindo um canal de televisão, me deu, pastor Josué, uma ira santa, porque eu estava vendo num programa, e eu sei porque eu vivi isso. Um psiquiatra ia dizendo que a doença do crack, o crack é uma doença incurável, e ele dizia: eu não acredito na cura do crack. E quando nós assistimos, principalmente, não sei se alguém já assistiu aquelas reportagens da Cracolândia. Alguém já viu alguma reportagem da Cracolândia? Então acredite, que esse que vos fala vivia uma vida lá, naquele mundo sujo. Não morei na Cracolândia em São Paulo, mas na cidade de Capão Bonito tinha também a sua Cracolândia. E eu comecei a assistir, eu disse: Carol, eu não concordo com isso. E ele dizendo que o crack é uma doença que não tem cura, e que ele não acredita na recuperação completa de um usuário de crack. E eu glorifiquei ao nome de Jesus, porque quando eu li esse texto da palavra de Deus nessa noite, aonde a palavra de Deus diz que ao homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque milagre não se explica, milagre se vive. Eu sou o milagre de Deus, e Jesus me arrancou de um vício maldito do crack, e eu estou aqui dizendo para você que Jesus é a verdade que liberta, Jesus é o transformador que não sofre transformação. Me deu uma ira santa na madrugada, e eu disse: mentira de Satanás, como que o crack não tem cura? Há 13, 14 anos atrás, Jesus me alcançou, Jesus me deu um banho de graça, me libertou, e hoje eu estou aqui dizendo: Jesus Cristo liberta qualquer tipo de vício, seja do cigarro, seja da bebida, do crack, da cocaína. Não existe vício que a mão do meu Cristo não destrua. E eu vou profetizar, levanta a mão. Alebaia, Xandaraba, Candarácia. Se você tem algum dependente químico na tua família, ou alguém que está me assistindo agora, se prepare, porque uma mão poderosa vai entrar em ação. Vai chegar um tempo de libertação, o tempo de liberdade está chegando. Quem acredita, levá-la, Xandaraia, levante a tua mão e adore. Se as pessoas conhecessem o Cristo que nós conhecemos, pastor Juninho, se as pessoas sentissem o que é essa transformação que a palavra de Deus provoca em nós. As casas de recuperação estavam vazias, a Cracolândia estava vazia. Quando eu olho, e eu não sou contra de jeito nenhum, pastor Josué, a casa de recuperação é uma bênção de Deus, uma bênção, desde quando a pessoa quer tratamento. Mas casa de recuperação não transforma ninguém. Quantas famílias, pessoas com muita posse de dinheiro, gasta dinheiros e mais dinheiro e mais dinheiro, filhos que já passaram por 10 casas de recuperação. A partir do momento que conhecesse o que é o amor de Deus, e Jesus Cristo com certeza é a verdade que liberta.
esse que vos fala, depois de muito tempo nas drogas, os meus irmãos, através da influência deles, eu entrei no mundo do tráfico, e aí no tráfico, Satanás nos aprisionando, nos destruindo. A única pessoa que nunca desistiu de mim é uma pessoa que já dorme no Senhor, que é a minha mãe. A família, as famílias, a sociedade. Eu cheguei a um ponto, pastor Josué, que eu estava sendo a escória da sociedade, o resto da sociedade, um lixo. Mas lá dentro daquele lixo humano, lá dentro daquela, irmãos, eu cheguei a ficar só curioso, vivendo na rua, fumando pedra dia e noite, as pontas dos dedos tudo torrado, já sem objetivo de vida. Cheguei a uma situação que eu não tinha prazer nem em tomar banho, irmão, a podridão do lixo que eu vivia. Mas lá dentro daquela carcaça humana, tinha um grande desejo de viver. Eu tinha uma esperança de um dia eu viver. E chegou o dia em que eu entrei dentro de uma igreja evangélica, e através da pregação da palavra, eu levantei as minhas mãos, me rendi aos pés de Jesus, e desde esse dia, Jesus Cristo entrou com providência na minha vida, libertou a minha vida, e hoje eu posso dizer, Jesus Cristo liberta o homem, Jesus Cristo liberta o homem. Se alguém tem problema com vício, se você querer, Jesus tem poder para libertar. E só quem é mãe sabe dar valor do que é você ter um filho destruído no crack, morando mais na rua do que dentro da casa, e de repente a graça de Cristo entra na vida de alguém, e o sorriso de uma mãe não tem dinheiro que pague. A sociedade me rejeitou, muitas famílias me rejeitaram, mas a minha mãe continuou fiel, clamando a Deus, e eu glorifico ao Senhor, porque antes dela partir para a eternidade, ela pôde contemplar as maravilhas que Deus fez na minha vida. Ela pôde sentar, me ouvir pregar, de ver Deus fazendo milagre através do meu ministério, porque Deus é bom e o diabo não presta. Você acredita nisso, irmão? A Bíblia diz que o diabo, ele veio senão a matar, a roubar e para destruir. É o tripé do ministério de Satanás: matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo toma a palavra dizendo: mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu continuei ainda com uma ira no coração, uma ira santa, mas continuei ouvindo ele. E ele dizendo que o vício, a dependência química, ele torna-se um leão feroz, adormecido dentro do ser humano, e que o ser humano ainda está em fase de tratamento. Então, na linguagem dele, eu estaria hoje dizendo para vocês: eu estou há 13 anos me tratando, eu estou há 13 anos em fase de tratamento. Não, eu estou há 13 anos liberto pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré, porque Deus é poderoso para libertar, Deus é poderoso para fazer muito mais, muito além daquilo que nós pedimos ou daquilo que nós pensamos. Pastor, eu, graças a Deus, nunca tive problema com droga, não tenho ninguém da minha família que tem problema com droga, mas com certeza Deus te trouxe aqui nessa noite, porque existe muralha que é impossível. O que o pastor Josué colocou, a primeira muralha, é a muralha do vício, porque na minha vida era impossível alguém me ver hoje, de gravata, microfone na mão, pregando o evangelho de Jesus. Na vida desgraçada que eu levava, era impossível. Era fato, era de dar risada, de falar que um dia você vai ser um pastor. E Deus fez um reboliço na minha vida, porque Cristo, quando Deus entra na vida do ser humano, Ele faz a obra por completo. Ele não deixa nada para amanhã. Quando Ele entra, Ele completa a sua obra para a glória do nome de Jesus. Milagre de Deus. Milagre de Deus. Somente o coração de uma mãe sabe o que é você carregar uma criança no ventre, dar à luz a um filho,
criar com tanto carinho. Quantas noites de sono uma mãe passa por causa de um filho, e de repente, do nada, a mãe perde o seu filho para as drogas, e a pessoa vive mais na rua do que dentro da sua casa, valoriza mais as companhias da rua do que o seu pai e a sua mãe, e entra uma desgraça dentro da família. Hoje, eu costumo dizer, pastor Josué, que o crack e a cocaína está sendo os últimos dardos de Satanás, porque ele sabe que o fim dele está próximo. Ele sabe que a qualquer momento Cristo vem para buscar a sua noiva, a sua eleita, e o que ele puder destruir, o que ele puder arrastar. O crack, há muito tempo atrás, quando eu era criança, a sociedade tinha um nóia como um bandido, como um vagabundo. Perguntava para a sociedade, eles diziam: coloca tudo na parede e mata tudo. Mas quando o crack começou a pegar filho de advogado, filho de médico, filho de juiz, quando o crack começou a sair das favelas e entrar na sociedade, aí já não eram mais vagabundos, aí transtornaram-os em dependentes químicos, doentes. Aí mudou até o tratamento. Aí o tratamento já era tratar, tiveram como uma doença. E essa doença, ou esse demônio chamado crack, veio para destruir a sociedade. Mas Cristo Jesus, Ele veio para trazer luz nas trevas. Jesus Cristo veio para nos trazer uma vida livre, liberto, transformado pelo poder da palavra de Deus. Um dia, eu ainda novo convertido, eu encerro a minha fala, alguém me disse: você virou crente, você virou escravo, você fica preso dentro da igreja, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Eu digo: escravo é você. Eu falei: você consegue ficar um dia sem fumar maconha? E ele disse: eu não consigo. Eu disse: então quem é o escravo? Se eu quiser eu fumo, mas eu não quero, porque eu tenho meu livre-arbítrio pela liberdade que Cristo me concedeu. Nessa noite, se prepare, meu irmão. Eu sei que você não pode não ter problema com droga na tua casa ou na tua família, mas o impossível de Deus vai acontecer na tua vida. Quem sabe você entrou aqui precisando de um grande milagre, precisando de uma cura, precisando de uma porta aberta. Então já pode se preparando, porque o céu está se abrindo, a unção do Espírito de Deus está descendo sobre a tua vida. O tempo de cantar o hino da vitória está chegando para a tua vida, pastor Josué. Deus vai mudar o cativeiro de muita gente aqui. O tempo de alegria está chegando, o tempo da lágrima, o tempo da tristeza está cessando hoje. Se prepare para viver o melhor de Deus dessa terra. Quem pode adorar a Deus, adore a Deus. Que Deus em Cristo continue guardando a tua vida. E acredite, Deus faz milagre. Deus não mudou. Foi a letra do hino da irmã. Ele não mudou. Ele permanece o mesmo. O impossível Deus faz. E tem hora na nossa vida que fica a situação tão complicada. É Deus. E tem fase da vida que Deus, irmão Marcelo, Ele complica, e só depois Ele explica porque complicou. Tu entendeu o mistério? Tem fase na nossa vida que Deus complica, e só depois Ele explica o porquê complicou. É o que isso quer dizer, pastor? Que o que Deus está fazendo hoje você não entende, mas amanhã tu vai glorificar o nome de Jesus na terra. Por quê, pastor? Porque eu estou sentindo um cheiro de milagre acontecendo neste lugar. A mão do eterno Deus está sobre esta igreja central. Aqui milagres têm acontecido, curas estão acontecendo instantaneamente falando, libertações estão acontecendo. Deus está honrando esse ministério, Deus está honrando essa igreja. A mão de Deus está estendida sobre esta casa.